Últimas notícias do Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado nesse vídeo aqui. A gente vai falar da próxima partida do Fluminense no Brasileirão, algumas informações importantes sobre o nosso adversário. A gente vai falar um pouquinho também, claro, final da Libertadores. Tem informação sobre a invasão argentina. Que história é essa? Vai rolar isso mesmo? E também vamos falar nesse vídeo, claro, do show que o Fluminense está dando nas suas categorias de base, Xerém dando aula nessa tarde de sábado. A gente vai trazer tudo isso para você nesse vídeo aqui, beleza? Então, desde já, eu faço o convite para você assistir esse vídeo até o fim e peço para você deixar o like, deixar o joinha, que ajuda demais, fortalece muito o nosso trabalho. A gente está todo dia aqui no YouTube trazendo as principais informações do Fluminense para você, tricolor. E eu quero começar falando justamente da partida do Brasileirão, cara. O Fluminense vai pegar o Bragantino nesse final de semana e tem um confronto realmente muito pegado. O Bragantino vive uma grande fase, eu cheguei a comentar isso em alguns vídeos, e claro, a galera que está por dentro aí, está acompanhando bastante o Brasileirão para além do Fluminense, sabe disso. O Bragantino é o segundo colocado da competição, tem 49 pontos, e hoje é o time que se lança ali como talvez alguém para tentar tirar o título do Botafogo. A gente sabe que o Botafogo está disparado, está isolado, mas o Bragantino é quem mais aparece ali com uma consistência para tentar buscar o Botafogo. O PVC, colunista do UOL Esportes, falou sobre essa partida, deu o veredito dele, né? E ele foi nessa linha, disse que o Bragantino é uma equipe que está muito sólida, que a missão do Fluminense é muito difícil, apontou justamente no Botafogo como principal concorrente do Botafogo, do Bragantino, perdão, Bragantino como principal concorrente do Botafogo pelo título brasileiro, e palpitou que o Braga Bull, né, agora Red Bull Bragantino, vence o Fluminense no final de semana, né? Excelente oportunidade para a gente escalar mais um jornalista aí, né? Embora a opinião do PVC, nesse caso, né, tenha sido completamente normal e eu acho razoável. O Bragantino vive uma melhor fase mesmo que a do Fluminense no Brasileirão, né? Tem sido mais consistente, eu acho que é sim favorito, mas seria bom, né, o Fluminense voltar a vencer uma partida fora de casa até para tentar reduzir essa distância. Hoje a gente está em nono no Campeonato Brasileiro, com 42 pontos. O Bragantino, por exemplo, é o segundo com 49, né? 7 pontinhos de diferença, a gente pode reduzir essa distância para 4, vencendo o Bragantino nesse final de semana. Eu quero falar agora também do, do show que a molecada de Xerém deu hoje, cara. Realmente o Fluminense conseguiu fechar um sábado aí com 3 títulos nas categorias de base, gente. A gente sabe a importância de Xerém para o Fluminense, né? A gente sabe a quantidade de joias que vem dali. Hoje, no time principal, por exemplo, o André, um dos principais jogadores do Fluminense, é cria da base, e o trabalho continua, o trabalho não para. Nesse sábado, o Fluminense ganhou 3 títulos nas categorias de base, tá? O Sub-15 tricolor, vamos pela ordem das categorias, tá? O Sub-15 tricolor venceu em partida realizada lá no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, o Audax por 2-0 e foi campeão da Taça Guanabara da categoria, né? Taça Guanabara Sub-15. Esse, né, um dos títulos que o Fluminense venceu hoje, o Sub-15, fazendo uma conta rápida aqui na cabeça, é a galera que nasceu ali em 2008, né? Pô, tô ficando velho, né? O pessoal que 2008 já tá jogando aí no Sub-15. Os gols foram feitos pelo Pablo Henrique e pelo Lucas Gabriel. Também teve título no Sub-17, né? Sub-17, que é a geração da Esquadrilha 07, né? Essa galera está no Sub-17 hoje, uma geração que vem encantando nas categorias de base do Fluminense, vem ganhando praticamente todos os títulos, acabaram não conseguindo o título na última competição que eles disputaram, se eu não me engano, foi a Copa do Brasil Sub-17, mas fora isso, vem ganhando vários títulos e também conquistaram a Taça Guanabara da categoria. E olha, com show, com goleada. O jogo também foi contra o Audax, também foi lá no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, e o Fluminense aplicou um sonoro 6-1. Os gols foram marcados pelo Matheus Reis, Júlio Fidelis, que já chegou a ser relacionado para a partida na equipe principal, Brasília, o Cauã Brasília, que é um jogador que também é muito bem falado, né? O Fluminense está com uma geração de Cauãs, né? Tem o Cauã Elias já jogando no Sub-20, que é uma baita joia, mas tem o Cauã Brasília também, que é um meia, também joga de atacante, numa categoria abaixo, que também é outro garoto que vem se destacando muito, meteu gol nesse jogo, teve gol do Kevin Samuel também, e o Riquelme Felipe marcou 2 vezes. O Riquelme Felipe, que é o craque dessa geração, é o camisa 10 desse time, joga muita bola. Eu tive a oportunidade, né, esse ano, de ver um jogo desse time. Na verdade, era uma equipe abaixo ainda, né? Era um Sub-16
na Copa Olaria, que teve lá na Rua Bariri. Eu fui lá ver um jogo final, Fla-Flu, e o Riquelme estava em campo. Cara, ele é muito diferente, é um meia canhoto, muito habilidoso, muita visão de jogo. Esse jogador vai dar muito futuro, tá? Isso aqui vai dar muito jogador se tiver a cabeça no lugar, for bem trabalhado. Esse garoto vai ser um craque de bola. Mas sub-15, sub-17 ganharam a Taça Guanabara e o sub-20 foi campeão da Copa Rio da categoria. Esse torneio, né, para quem está acompanhando um pouquinho mais a categoria de base, já sabia que o Fluminense era campeão. Afinal, em 2 jogos, o Fluminense no primeiro jogo meteu 6-0 no Botafogo. Ou seja, né, tinha que acontecer um milagre assim para o Botafogo, uma vergonha histórica para o Fluminense, para esse título não ficar lá em Xerém, não ficar lá em Laranjeiras. E o Fluminense foi campeão, confirmou esse título vencendo esse segundo jogo, né? Também realizado lá em Xerém. O Fluminense venceu por 1-0, placarzinho magro, afinal já tinha metido 6-0 no primeiro jogo. O gol foi marcado no finalzinho pelo Davi Melo, que é o volante reserva dessa equipe, que é filho do Felipe Melo. O Felipe Melo estava lá no CT Vale das Laranjeiras para assistir o jogo, foi prestigiar o filho. O Davi Melo fez o gol, né? Do gol do título, podemos dizer assim, né? Embora que tivessem 6 gols antes, né? Mas foi o último gol da conquista, feito pelo Davi Melo, que foi correr lá para comemorar com o pai, uma cena bastante bonita, bastante marcante. Filho do Felipe Melo, né, participando das categorias de base do Fluminense, fazendo gol, participando legal. É um jogador, né? Eu até fiz um post nas redes sociais, né? Se ele tiver metade do futebol que o Felipe Melo teve ao longo da carreira, que é um jogador, às vezes a gente esquece, né? Que o Felipe Melo, pô, é um cara que fez uma carreira muito extensa lá fora, foi titular com muitos méritos na Itália, é ídolo na Turquia, foi titular de uma Copa do Mundo com razão, né? Tudo bem, foi expulso no jogo contra a Holanda acabou ficando marcado por isso, mas é um jogador que sempre teve muita qualidade, muita pegada. Falei, né? Se o Davi Melo tiver metade do futebol do Felipe Melo, do pai dele, e tiver uma personalidade, né, uma mentalidade parecida, cara, isso vai dar muito bom jogador, porque o Felipe Melo, ele é um cara muito focado, um cara muito determinado, ele é sedento por conquista, isso é bizarro, assim, enquanto o Felipe Melo é viciado em vencer, e com a experiência ele começou a dosar a agressividade, vamos botar assim, dele, né? Ele era um jogador que tomava muito mais cartão quando ele era mais novo. Agora, ficando mais velho, ele tá começando a ter mais inteligência para isso. Você vê que o Felipe Melo, ele faz muita falta e toma amarelo, sim, mas você vê que ele toma amarelo meio que já de caso pensado. Ele sabe que vai tomar, mas é aquele amarelo para intimidar o adversário, e é pensado. Ele raramente tem sido expulso, raramente tem se envolvido em confusões. Agora essa do último jogo foi uma coisa assim fora da curva e peculiar, e também não dá para julgar, né? O árbitro estava realmente incomodando muito. Então vamos aguardar para ver, né, como é que vai fluir a carreira do Davi Melo, mas já está um tempinho na base do Fluminense, né? Desde o ano passado, quando o pai dele chegou, ele também veio para cá fazendo esse gol contra o Botafogo, dando o título da Copa Rio Sub-20 para a molecada lá da categoria. 3 títulos, portanto, em Xerém nesse sábado. Fluminense dando show nas suas categorias de base. E quem também está dando show é a audiência da Central, que chega sempre junto aqui com a gente. Eu sempre peço para a galera deixar um comentário com o nome de onde nos assiste, porque a gente gosta demais de saber até onde o canal consegue alcançar nesse mundo gigantesco. A galera chega junto, bota o nome e o comentário aí, e eu sempre que posso venho aqui e mando um abraço para essa turma. Então, nesse vídeo, eu quero mandar um abraço para o José, de Rio das Ostras, para o Fábio, de Guaratiba, para o Marcos Afonso, aqui do Rio, para o Emerson, de Maceió, para o Adão, de Damianópolis, em Goiás, em Goiânia, não, em Goiás, Goiânia é a capital, Goiás é o estado, né? Calma, me embolei. Damianópolis, Goiás, Brívio, Canela, no Espírito Santo, e para o Marcílio, de Rio do Sul. Um abraço para a galera e fica o convite e o combinado. Se você quiser que a gente mande um abraço citando o seu nome em algum vídeo da Central, deixa um comentário, nome e de onde nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar esse abração aqui para você. Combinado? Última informação, mas não menos importante desse vídeo, eu quero falar de uma informação publicada pelo Anselmo Góes na sua coluna no O Globo. Ele falou sobre a invasão de torcedores do Boca Juniors aqui no Rio de Janeiro. A gente ouviu muita coisa ao longo dos últimos dias, que o Boca Juniors estava esperando cerca de 50 mil torcedores. Teve uma página, né, um portal especializado em Boca Juniors, né, que é o Planeta BJ. Provavelmente esse BJ se fala de outra maneira em castelhano, mas eu não falo espanhol, então eu vou falar Planeta BJ, vou portuguesar aqui. Mas esse portal especializado em Boca Juniors colocou que a previsão de argentinos aqui no Rio de Janeiro para a final era cerca de 150 mil pessoas. Eu já de cara achei que esse número estava completamente superfaturado, né, superestimado, e enfim, era um exagero tremendo, não tinha a menor chance disso acontecer. Afinal, são 20 mil lugares lá no setor norte para o Boca Juniors. Claro, eles podem ter lugar
no leste-oeste ali, né, nos setores mistos, mas daí ia chegar a 150 mil, Maracanã, isso é do Maracanã. Então, assim, eu estava achando esse número bastante absurdo. O Anselmo Góes trouxe a informação de que sim, vai ter um número muito expressivo de torcedores do Boca Juniors aqui no Rio. Isso não é deboche da minha parte, o número é realmente muito expressivo. Só que ele fica parecendo pequeno devido à informação de que eu vi 150 mil torcedores, tá? O Anselmo traz pra gente que tem 104 voos extra saindo de Buenos Aires e Montevidéu rumo ao Rio de Janeiro a partir do dia 1º de novembro, né? Final, claro, dia 4, a partir do dia 1º de novembro, a galera chegando. Esses 104 voos extras totalizam ali cerca de 15 mil torcedores vindo para o Rio de Janeiro para a final. Repito, esse número é um número bastante expressivo. Pô, são 15 mil pessoas viajando de um país para o outro. A gente sabe que a Argentina não vive seu melhor momento financeiro, passa por uma crise, e a galera tá vindo junto. Que a torcida do Boca, né, e os argentinos em geral são fanáticos, são loucos pelos seus times e fazem essas coisas com muita facilidade, né? Muitos deles fazem isso, a gente já sabe. Mas não chega perto dos 150 mil, né, gente? 150 mil é muita coisa. Tem muita cidade por aí, cidade média, que não tem 150 mil habitantes. Os caras vão falar que vão botar 150 mil aqui, é brincadeira. Mas tá aí, o Anselmo trazendo informação, são esperados, né, de avião, cerca de 15 mil torcedores vindo de Buenos Aires e Montevidéu para o Rio a partir do dia 1º de novembro. Então vai ter bastante torcedor do Boca no estádio, né? A minha expectativa é que seja alguma coisa ali, tipo 60% do Fluminense, 40% deles, talvez 65% pra gente. Vai ter muito torcedor do Boca, mas 150 mil, os caras exageraram pra caramba, beleza? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Quero, claro, que você deixe o seu comentário aqui também pra gente trocar aquela ideia. Tava acreditando em 150 mil torcedores do Boca? Quantos vocês acham que vem pra cá? Deixa o comentário aí pra gente trocar aquela ideia, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.